Botafogo faz a maior venda de um jogador da história do futebol brasileiro. Botafogo e Ceará encaminharam acordo pela transferência do zagueiro David Ricardo para o Glorioso, avançou o jornal O Povo, de Fortaleza, nesta quinta-feira, 16/1. Os dois clubes discutem detalhes da operação, entre eles a forma de pagamento que inicialmente não agrada ao Vozão. Estima-se que a transferência fique entre US$ 2 milhões, 12 milhões de reais, e 2,5 milhões de dólares, 15 milhões de reais. David Ricardo pode nem mesmo mais atuar pelo Ceará, ficando fora da partida contra o Tira, no próximo sábado, pela primeira rodada do Campeonato Cearense. O zagueiro de 22 anos assinará contrato com o Botafogo por 4 temporadas, ou seja, até 2028. Na última temporada pelo Ceará, David Ricardo fez 46 jogos, com 3 gols e 2 assistências. Além de David Ricardo, o Botafogo já tem negociações encaminhadas com o goleiro Léo Link, do Atlético PR, e com o zagueiro Jair, do Santos, restando apenas o anúncio oficial. A terceira proposta do Botafogo ao Dinamo Moscou por Bitelo pode atingir 17 milhões de euros, 102 milhões de reais na cotação atual, com bônus por metas, revelou o jornalista Wellington Arruda no canal Panorama Botafoguense. A oferta é de 15 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus. O Glorioso já tinha feito 2 propostas, ambas rejeitadas, a primeira de 10 milhões de euros, 62 milhões de reais, e a segunda de 13 milhões de euros, 80,5 milhões de reais. Bitelo segue no Brasil torcendo por um desfecho positivo das negociações com o Botafogo e não se reapresentou ao Dinamo Moscou. Segundo o jornal O Globo, o clube russo estuda medidas legais para punir o atleta. O Botafogo negocia há alguns dias a contratação de Wendel, volante do Zenit, e mantinha a negociação sob sigilo porque há outro clube brasileiro interessado no jogador, informou o canal do TF. A direção alvinegra, no entanto, tem otimismo para que desta vez a negociação aconteça. No meio do ano passado, o Botafogo tentou o Wendel, mas o Zenit mostrou-se irredutível nas tratativas. O Glorioso já tem um acerto bem encaminhado com o jogador, que considera positivo voltar ao futebol brasileiro para se reaproximar da seleção. Agora, o desafio é convencer os russos. Zenit anuncia a maior venda da história do Botafogo com a transferência de Luiz Henrique. A maior transação do futebol brasileiro em 2025. O futebol brasileiro foi abalado nesta tarde com a confirmação de uma das transações mais importantes da história do mercado de transferências. O atacante Luiz Henrique, joia do Botafogo e uma das maiores promessas do futebol nacional, acaba de ser vendido ao Zenit, da Rússia, por uma cifra recorde. O negócio é a maior venda da história do Botafogo e a mais cara do futebol brasileiro no ano de 2025, marcando um novo marco para o futebol do país. A negociação, que envolveu valores astronômicos, promete reverberar por muito tempo no cenário esportivo global. O valor da transferência e o impacto para o Botafogo. A transação foi finalizada por um valor estimado em 50 milhões de euros, cerca de 280 milhões de reais, um montante que supera todas as expectativas e coloca o Botafogo em um novo patamar financeiro. O valor representa a maior venda da história do clube carioca, superando de longe as negociações anteriores, e consolida Luiz Henrique como um dos maiores ativos da história do futebol brasileiro. A diretoria do Botafogo, em entrevista coletiva, expressou satisfação pela transação, destacando o fato de que a venda de Luiz Henrique abre novas possibilidades para o clube no mercado. É um momento de orgulho para o Botafogo e para a nossa torcida. Luiz Henrique tem uma trajetória brilhante e sempre demonstrou dedicação ao clube. No entanto, sabemos que o futebol é dinâmico, e esse valor extraordinário nos permitirá fortalecer ainda mais nosso elenco, realizar novos investimentos e garantir o futuro financeiro do clube, afirmou Durcésio Melo, presidente do Botafogo. A venda de Luiz Henrique não só estabelece um recorde financeiro, mas também representa um novo ciclo para o Botafogo, que agora tem a missão de buscar novos talentos para reforçar seu elenco e manter-se competitivo nas principais competições do Brasil e do mundo. Luiz Henrique. A ascensão do talento brasileiro. Luiz Henrique, atacante de 21 anos, se destacou nas categorias de base do Botafogo e rapidamente se consolidou como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Sua velocidade impressionante, dribles desconcertantes e visão de jogo aguçado tornaram uma peça essencial no esquema tático do clube alvinegro. Desde sua estreia no time principal, o jovem atacante se tornou uma referência ofensiva e ganhou a confiança da torcida, que passou a vê-lo como o futuro do Botafogo. Em 2024, Luiz Henrique teve um desempenho estrondoso, com números impressionantes em assistências e gols, o que não passou despercebido pelos principais clubes europeus. Sua participação fundamental nas conquistas do Botafogo,
como o título do Campeonato Brasileiro e a boa campanha na Copa do Brasil, fez dele um nome irresistível no mercado internacional. A sua adaptação ao futebol europeu será aguardada com grande expectativa, uma vez que ele possui um estilo de jogo que se encaixa perfeitamente no perfil dos clubes de elite da Europa. Sua habilidade num contra um, aliada à sua explosão física, o torna um jogador ideal para as ligas mais competitivas, como a russa, onde o Zenit se consolidou como uma das potências do futebol local e europeu. Zenit. A injeção de potência no ataque. A chegada de Luiz Henrique ao Zenit é vista como um passo ousado e estratégico por parte do clube russo, que busca reforçar seu setor ofensivo e aumentar sua competitividade na UEFA Champions League. Com a contratação do atacante brasileiro, o Zenit se coloca entre os clubes mais agressivos no mercado de transferências em 2025, fortalecendo seu elenco e consolidando sua ambição de alcançar novas glórias no futebol europeu. O diretor esportivo do Zenit, Sergei Semak, afirmou que Luiz Henrique tem tudo para se tornar uma peça-chave no ataque do time. Luiz Henrique é um jogador de altíssimo nível, e acreditamos que ele será fundamental para o crescimento do Zenit nas próximas temporadas. Sua qualidade técnica e sua capacidade de decisão são exatamente o que precisamos para avançar nas competições europeias. Estamos muito satisfeitos com essa contratação, disse o dirigente russo, visivelmente entusiasmado com o novo reforço. A maior venda do futebol brasileiro em 2025. A venda de Luiz Henrique ao Zenit se destaca não apenas como a maior transação da história do Botafogo, mas também como a maior venda do futebol brasileiro em 2025, superando outras grandes transferências realizadas ao longo do ano. O valor da transação coloca o Brasil novamente no centro das atenções do mercado europeu, refletindo a qualidade das promessas do país e o poder de atratividade dos jogadores brasileiros. Em uma análise mais ampla, a venda de Luiz Henrique é mais um exemplo da crescente valorização do futebol brasileiro no mercado internacional, onde os clubes da Europa continuam a investir pesadamente em talentos e margens do Brasil. Com o sucesso da transação, o Botafogo se torna, ainda que momentaneamente, um dos clubes mais poderosos do país, com uma base financeira robusta para fazer novos investimentos e reestruturar seu elenco. O futuro do Botafogo e o legado de Luiz Henrique. Embora a venda de Luiz Henrique represente uma grande perda esportiva para o Botafogo, a venda proporciona ao clube recursos que serão essenciais para fortalecer a equipe nas próximas temporadas. A expectativa agora é que o Botafogo utilize a quantia arrecadada para investir em reforços de peso, além de reforçar suas categorias de base, sempre visando formar novos talentos como Luiz Henrique. Por outro lado, a torcida do Botafogo deve viver um período de despedidas emocionantes, já que Luiz Henrique rapidamente se tornou um ídolo da galera. Sua passagem pelo clube será lembrada por sua garra, talento e dedicação, e a promessa de sucesso no futebol europeu só aumenta o sentimento de orgulho entre os botafoguenses. Para Luiz Henrique, o desafio na Rússia será grande, mas ele já demonstrou em sua trajetória que possui a capacidade de se adaptar a qualquer cenário. Com muito talento e ambição, o atacante está pronto para escrever uma nova página na sua carreira e, quem sabe, se tornar um dos grandes nomes do futebol europeu nos próximos anos. Conclusão: a venda de Luiz Henrique ao Zenit é, sem dúvida, um dos maiores acontecimentos do futebol brasileiro em 2025, não só pela magnitude da transação, mas também pelo simbolismo de que o futebol brasileiro continua a ser um celeiro de talentos cobiçados por grandes clubes do mundo. O Botafogo, com sua maior venda da história, inicia um novo capítulo financeiro e esportivo, ao mesmo tempo em que Luiz Henrique busca se consolidar como uma estrela internacional. O impacto dessa transação reverberará por muito tempo, tanto no cenário esportivo nacional quanto internacional. Agora, é hora de acompanhar o futuro promissor de Luiz Henrique no Zenit e as novas movimentações do Botafogo, que, com seus novos recursos, busca reforçar ainda mais seu elenco e seguir sua jornada rumo ao topo do futebol brasileiro e mundial.